O tema que eu escolhi para essa ministração de hoje é Deixe o seu cântaro. Então a gente vai estar lendo João capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos específicos, tá? Eu vou direcionando aqui vocês, também vai passar ali no telão, porque eu vou ler alguns alternados para que a gente possa aqui entrar na ministração. Então diz assim, o Evangelho segundo João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos para o 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluias! Irmãos, antes de se assentarem, estendam suas mãos em minha direção, amém? Nós estarmos orando. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Deus, a Tua palavra que é viva, Pai, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, que ela não erra, Pai. Nós estamos diante dessa palavra. E eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a minha vida. Senhor, que o Senhor possa me usar como um vaso, como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que não venha nada de mim, Deus, nesse momento, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, use as palavras certas que saiam da minha boca, Pai. Usa-me como canal livre, desimpedido, desembaraçado do Teu Santo Espírito, Pai, para falar com a Tua igreja. E aquilo, Senhor, que eu eventualmente não conseguir expressar com palavras, que o Seu Espírito Santo esteja ministrando a cada vida, Pai. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar? Então, no capítulo 4 aqui de João, dos versículos do 1 ao 42, a gente vai ter a história do encontro de Jesus com uma samaritana. E aí, no decorrer dessa conversa, essa samaritana, ela compreende que ele é o Cristo, que ele é o Messias que eles tanto aguardavam. E ela vai então lá na sua cidade, chama os homens daquele lugar, para que eles fossem lá ver o Cristo. E chegando lá então, todos compreendem e veem que ele é realmente o Salvador. E diante desse contexto, eu gostaria só de explicar algo histórico para vocês, para que vocês consigam compreender, eventualmente para aqueles que não saibam, que os judeus e os samaritanos, eles não se misturavam, eles tinham ali uma rixa entre eles. Algo que aconteceu, agravou, né, a realidade com a morte de Salomão. Então as tribos, elas foram divididas. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. E a principal intriga deles ali era sobre qual que era o templo que era o correto de se adorar a Deus, né, Yahvé. E aí, então eles tinham essa discussão e eles não se misturavam. Então os samaritanos, eles entendiam que era lá no Monte Gerizim deles, lá, né, na cidade. E os judeus entendiam que era em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Então, quando os judeus, eles precisavam se locomover, eles não passavam, só para explicar para vocês, ficava assim, né, no mapa, a Judeia, a Samaria e a Galileia. Então a Samaria fica entre as duas, entre Judeia e Galileia. Então, quando precisava ir de uma ponta a outra, os judeus, eles não atravessavam o centro de Samaria para não ter esse encontro. E aí, a Bíblia nos conta que então Jesus, ele saiu da Judeia para ele ir para Galileia. E diz que ele passou por Samaria. E aqui o mais curioso é que o versículo 4 nos conta que e era-lhe necessário passar por Samaria. Veja que não fala que era necessário, diz que era-lhe necessário. Porque, como eu já mencionei, os judeus, eles não passavam ali. Eles iam lá, beirando o Rio Jordão, eles davam toda uma volta no entorno para que eles não encontrassem com os samaritanos. E Jesus, propositalmente, então, ele decide passar por Samaria.
E aqui eu já gostaria de declarar uma palavra sobre a vida de vocês. Jesus, ele foi ali propositalmente, porque ele queria encontrar aquela mulher. Então eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus, ele quer ter um encontro com você essa noite. Amém? Você esteja aí com seus ouvidos atentos, com a sua visão espiritual aberta, porque o Senhor vai falar com você essa noite, e eu creio assim. Então Jesus, ele vai ao encontro da samaritana. E veja que chega lá, ele passa ali, né? Quando ele chega em Samaria, ele vai descansar num poço, e ali essa mulher chega para tirar água. E eles começam a ter um diálogo. E ele puxa o assunto com ela, né? Jesus, ele é muito gentil. Então ele começa ali de uma forma meio que demonstrando que ele precisa de algo dela. Então ele pede para ela água. Na realidade, Jesus não precisaria. Jesus não precisa do nosso favor. Jesus, ele tem a nos entregar. E ele tem a nos entregar o melhor. Mas ele chega com aquela conversa, né? Ele chega todo delicado, pedindo uma água. E ela mesma vai dizer, mas você é um judeu conversando com uma samaritana? Ela mesma estranha. E aquele diálogo então vai avançando. E aí a gente verifica que foi ocasional que Jesus foi ali. Era o meio-dia, a Bíblia nos conta que era a hora sexta. E aquela mulher, ela vai porque ela não queria ser vista, ela não queria encontrar com outras mulheres. Óbvio que no calor, meio-dia é o horário mais quente. Então veja que ela se sacrificava para ir ali buscar água, para ela não encontrar com outras mulheres. Porque a própria Bíblia nos relata, Jesus, ele diz para ela, você já teve 5 maridos. Ela estava com o 6º homem. Então ela tinha vergonha. Imagina o tanto de traumas que essa mulher já não passou, o quanto que ela já sofreu nessa vida. E ela então, Jesus vai lá para encontrar essa mulher. E aqui quando eu lia essa palavra, né, e meditava muito nela, Deus, ele se mostra muito cuidadoso, né? Essa mulher, ela era desprezada, as pessoas não se achegavam, ela ficava constrangida. E ele não olhava para aquela situação. Ele foi ali propositalmente, porque ele acreditava no potencial dela. Então eu quero dizer para você essa noite que se eventualmente você se sente inferiorizado, desprezado por alguém, às vezes até dentro de casa, já foi lançada uma palavra de maldição, eu quero dizer que Deus enxerga em você o seu potencial. Deus, ele não olha para você com somente o algo de ruim que você tem. Não, Deus, ele olha para você para extrair de você o melhor de você. Ele fez imagem e semelhança dele. Ele sabe as suas qualidades, ele sabe os seus defeitos. E é óbvio que os nossos defeitos ele não quer usar. Então Jesus foi ao encontro daquela samaritana. E aí o que nos mostra aqui? Quando ela entendeu que ele era o Messias, ela volta lá. Eu acredito que ela voltou bem eufórica, né? Bem, gente, eu encontrei o Messias. Imagine a sensação dessa mulher. E ela larga então o seu cântaro e vai para chamar os homens da cidade. E aqui algo também que o Espírito Santo falou comigo. Porque veja que os discípulos, eles saem, aqui o texto vai nos narrando, né? Eles vão para buscar comida para o mestre. E eles voltam simplesmente com a comida, né? Eles vão buscar algo que é necessário para eles. E aquela mulher, quando ela vai, ela volta com os homens da cidade. Então veja que aquele que andava com Jesus, aqueles que andavam com Jesus, não trouxeram ninguém para ele, a não ser o necessário, que era comida. Mas aquela mulher, ela trouxe vários homens que reconheceram Jesus como Salvador do mundo. E aqui também o Espírito Santo falou muito comigo, porque nós temos nos deixado, às vezes, por comodismo, ou por achar que nós já temos algum cargo, ou por achar que nós já temos algum conhecimento, a gente não traz as ovelhas para o Senhor. Essa mulher, ela foi sem instrução nenhuma. Veja, Jesus não fala em nenhum momento para ela como que ela deveria ir, o que ela deveria fazer. Não, ela foi sem nenhum tipo de instrução. E ela chega lá e ela consegue trazer a cidade. Então veja que o seu bom testemunho, ele atrai as pessoas para Jesus.
E às vezes, é algo que a gente sempre escuta, né? Às vezes a nossa boca, dentro de casa, a gente afasta um familiar, porque a gente não tem o hábito de falar do amor de Jesus, de falar que Ele é o Salvador. A gente não precisa de muito, porque o próprio Espírito Santo faz. Mas a gente precisa declarar palavras de amor, falar de Jesus. Hoje eu fiquei refletindo e falei assim, nossa, hoje eu não falei de Jesus para ninguém. E aí, será que você falou de Jesus para alguém hoje? O que seria o conhecer Jesus? Será que o conhecer Jesus é só eu estou próspero, eu venho na igreja, eu estou próspero, então eu conheço Jesus? Não. Os discípulos andavam com Jesus. Essa mulher foi a primeira vez que ela viu Jesus. Então não é sobre o tempo, não é sobre a quantidade de pessoas que você se cerca, que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos. Não é sobre isso. É sobre verdadeiramente nós conhecermos e levarmos quem é esse Jesus. Eu sei que às vezes é um pouco duro, né? É que eu gosto muito de palavra reflexiva. Então por isso que eu fiz esse questionamento para vocês. Vocês falaram de Jesus hoje? Seja lá no seu Instagram, jovem, lançando lá um story, sabe? Para falar de Jesus. Às vezes a gente não sabe, mas a gente às vezes vê pessoas, tem pessoas, aliás, do outro lado ali da internet, que estão passando um momento de dificuldade. Só que aí às vezes a gente lança ali algumas coisas que não faz sentido nenhum, sendo que a gente pode levar Jesus através das redes sociais. Mas a gente se acomoda porque, eu já conheço Jesus. Será mesmo que a gente conhece Jesus? Veja que os discípulos e essa mulher, o contexto em si, ele trata muito sobre as nossas necessidades, que era a comida e que é a água. E é fato que a gente precisa da água, né? A água, ela é muito importante. A água, ela é o recurso natural mais importante que se tem na terra. Ela é mais importante do que o ouro, ela é mais importante que o diamante, ela é mais importante que o ferro. E por quê? Porque ela é essencial para a nossa vida. O corpo humano, ele tem mais de 70% de água. Então a água, ela é necessária para a nossa existência. E assim como essa água, ela é necessária para a nossa existência, a presença de Jesus é necessária para a nossa alma. E aí às vezes a gente, vai levando assim, eu conheço Jesus, mas aí eu não abro a Bíblia em nenhum período do meu dia, eu não medito na palavra do Senhor em nenhum momento. Quando eu estou no meu ciclo de amizade, eu esqueço Jesus. Jesus está longe. E isso acontece, sabe por quê? Porque essa mulher, vocês vão ver aqui, ela demora um pouco para compreender que Ele é o Messias, até Ele falar, eu sou. Então veja que ela estava focada aqui somente na necessidade básica dela, na necessidade física dela. E muitos de nós estamos assim. A gente está diante do Mestre e a gente só está ali buscando as nossas necessidades básicas. A gente está diante de Jesus e a gente só está ali pedindo. É fato que quando nós oramos a Deus, a gente coloca diante dele as nossas necessidades. Mas esse não é o tipo de relacionamento de quem conhece Jesus. A gente busca sempre, aquilo que é necessário para nós. A gente busca a todo momento até gastar o nosso tempo com aquilo que é necessário para nós. E as coisas do Senhor a gente vai deixando de lado. É triste, mas é uma realidade. Eu vi, agora, eu estou meio que de uma forma
necessária, vamos dizer, estudar muito a respeito da geração atual, e lendo livros, enfim. E um estudo que me deixou muito intrigada, vamos dizer assim, esses dias, é de que os jovens, eles estão recusando empregos. Vocês sabiam que tem emprego? E os jovens estão recusando. E sabe por quê? Porque eles não querem cumprir carga horária. Eles só querem saber do salário. Eu não quero trabalhar 8 horas porque é muito. Ah, para ganhar quanto? 1 salário, 2 salários? Estou fora. Aí vai fazer o quê? Abrir algo por conta porque não dá, isso não é para mim. E veja que muitas vezes nós estamos assim diante do Senhor, a gente só está pensando no resultado. A gente só chega diante do Senhor buscando resultados. Ele não é, queridos, uma cartola para só sair as coisas. Não, Ele não é assim. O nosso relacionamento com Ele não deve ser assim. Em todo tempo nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. E aí, o que costuma se fazer então? Diante das nossas necessidades físicas, a gente inverte tudo. Primeiro é o meu trabalho. Alguns o trabalho é até primeiro do que a família. Aí vem o meu trabalho, aí vem o meu lazer, aí vem o meu sei lá o que mais, aí vem a minha família, aí depois vem o Senhor, aí depois vem a igreja, aí depois é assim. Por quê? Porque eu tenho as minhas necessidades, mas eu preciso estar com a minha família, mas eu preciso sair com os meus amigos, mas eu preciso... E as coisas do Senhor vão ficando para trás. E o relacionamento com o Senhor vai ficando para trás. Porque eu ouso dizer que tem pessoas que malemar vêm no culto um dia na semana. Porque aquele dia que tem o culto ela quer sair. E aí, quando ela precisa de algo do Senhor, ela corre para pedir. Sabe o que é isso? É um relacionamento de interesse, não é um relacionamento de intimidade. Eu estava pensando como que eu poderia comparar o nosso relacionamento com um relacionamento que seria ideal para o Senhor, assim, sabe? Eu confesso que é muito difícil, né? Mas eu pensei, por exemplo, no meu esposo. Eu não casei com ele por interesse. Eu estou com ele porque eu quero. Eu estou com ele porque eu amo. Ninguém me forçou a fazer nada. E é assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. De uma forma bem simples, né? Esse exemplo. Mas é que é para demonstrar que o nosso relacionamento com o Senhor, ele tem que ser desprendido de qualquer interesse. É fato que muitos vêm para a igreja, muitos buscam ao Senhor, primeiramente por uma necessidade, a gente ouve muito isso, né? Tem até um jargãozinho que se fala, se não vem pelo amor, vem pela dor, alguma coisa assim, mas não é esse o ideal. E principalmente para nós que já estamos na igreja há um bom tempo. Aí, se acontece alguma coisa ruim, às vezes a pessoa já não estava nem pensando em vir para a igreja, mas aconteceu alguma coisa ruim na semana, ela vem. Aí na outra semana está tudo bem, aí ela não vem. Aí ela não busca o Senhor em casa, ela não fala de Jesus para ninguém. E vai virando um relacionamento de interesse. Misericórdia. Misericórdia. E aí então, a gente precisa compreender, queridos, que as coisas com o Senhor, elas se movem no mundo espiritual. Não tem como nós agirmos naturalmente e querer o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não tem como. Não tem como. É uma frase que até em muitas reuniões que nós temos aqui, o Danilo sempre fala. Não tem como a gente querer que o Senhor se mova, que céus se abrem, se nós mantermos a nossa postura mediana. Não tem como. Nós precisamos compreender que as coisas espirituais, elas são espirituais. E a gente só alcança se nós buscarmos todos os dias. Sabe por quê? Porque se nós não buscamos a presença do Senhor todos os dias, a gente cai. E aí é interessante, né? Porque às vezes a gente lê livros para ter o conhecimento. Alguns, né, pesquisam sobre Jesus lá no Google. Ou até mesmo leem a Bíblia, vai. Só que não tem prática. É só teoria.
E eu quero dizer para você que a teoria sem prática, ela só é conhecimento. Ela é só conhecimento e mais nada disso. Agora, a partir do momento que eu pego a minha teoria e eu pratico, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma experiência. E é essa experiência que eu quero convidar você até essa noite. Se você conhece verdadeiramente esse Jesus, se você lê a palavra de Jesus, comece a praticá-la. Essa mulher correu, ela deixou o cântaro dela e foi. E veja, ela era uma mulher desprezada. Ela era uma mulher, não sei nem se ela tinha alguma instrução. Do Senhor ela não teve, mas eu não sei como que era a vida dela. E ela deixou o cântaro dela. E quando eu pensei, que foi até o tema dessa ministração, foi algo que o Espírito Santo falou muito comigo, que muitas vezes a gente não recebe de Deus, porque a gente está com o nosso cântaro. E o que seria isso então, Fernanda? Esse cântaro, ele pode representar muitas coisas na sua vida. Ele pode representar uma tristeza, ele pode representar uma dor, ele pode representar uma frieza espiritual, ele pode representar um pecado. Aquela mulher, ela não vivia o melhor do Senhor, porque ela tinha as carências dela. E a partir do momento que ela reconhece que Ele é o Messias, ela deixa tudo, aquilo que seria vital para ela, a água, ela deixa tudo e ela vai correndo para falar dele. E aí, então, outra reflexão que eu faço para você nesse momento: qual cântaro tem te impedido de conhecer Jesus? Às vezes, nós ficamos perdidos até entre religiões, né? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu creio que Deus está falando com alguém. Uma hora eu não sei se eu sou de Umbanda, outra hora eu não sei se eu sou evangélica, cristã, outra hora eu não sei se eu sou espírita. Ei, só existe um Deus, só existe um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo, e Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer ter um encontro contigo. Oh, aleluias. Então, querido, eu quero dizer para você deixar o seu cântaro. Deixe enquanto é tempo. Como nós aprendemos, Jesus olhou para essa mulher, Ele não olhou para os problemas dela, Ele sabia sim, tanto que ela o reconheceu como profeta, quando Ele começa a discorrer sobre a vida dela. Jesus conhece tudo de nós, mas Ele não quer dar ênfase nisso na sua vida. Ele quer que o que tem de bom em você sobressaia. A gente já vive num mundo tão marginalizado, num mundo tão difícil, onde a gente ouve cada atrocidade, onde a gente, sabe, a gente acaba assim, se a gente não focar realmente em Jesus, a gente perde a esperança. Então busque, queridos, busque deixar florescer em você aquilo que tem de bom. Defeitos todos nós temos, quem não tem defeitos? Né? Busque sempre deixar exalar aquilo que você tem de bom. Se é difícil, comece orando ao Senhor. Fala: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser, transforma o meu pensamento. Abre a minha mente, abre a minha visão, para que eu possa enxergar, Senhor, aquilo que não te agrada. E eu vou falar para vocês, essa oração ela é ousada, porque o Espírito Santo, Ele mostra. Ele mostra. E aí a gente faz o quê? Você orou? Vai. E Deus vai mandando as provas para você. Esses dias eu me vi diante de uma situação que eu até comentei com o Danilo. Eu falei assim: meu Deus, parece que tem pessoas que estão perto da gente que elas tentam sempre extrair o pior de nós. E é difícil. E aí eu comecei a orar ao Senhor como conviver com essas pessoas, porque a gente não pode anulá-las,
mas ao mesmo tempo parece que instigam a gente, sabe? E aí foi algo que foi muito difícil para mim, e o Espírito Santo falou comigo: tenha paciência, eu estou te tratando, eu estou cuidando de você. E eu sei que é isso que eu preciso. É difícil? É difícil, irmãos, é muito difícil. Quando a gente tem um defeito e a gente pede para o Senhor nos moldar, como é difícil. Sabe por quê? Porque a gente mata a nossa carne. Mas isso glorifica o Senhor, então eu busco todos os meus dias ser uma pessoa melhor. Porque como que eu vou falar do Senhor se eu sou uma pessoa amarga, se eu sou uma pessoa difícil de lidar? Não condiz. Aí sabe o que a gente faz? Ao invés da gente atrair as pessoas para Jesus, a gente afasta. Porque a pessoa, eu já ouvi, sabia? Uma vez uma pessoa comentou comigo: eu fui convidada para ir em uma igreja, mas o que eu vou fazer lá? As pessoas só ficam falando da vida dos outros. A hora que eu vou almoçar, no meu horário de almoço, que eu estou lá na rodinha do pessoal que me chamou para ir para a igreja, eles às vezes me ignoram. Eu vou lá para quê? Para aprender isso? Então como que a gente tem se portado, né? Como que a gente tem estado diante do Senhor? Como que a gente tem apresentado as nossas obras para Ele? Como que a gente tem vivido? Como que é essa vida cristã? Como que é verdadeiramente conhecê-lo? Como que é buscá-lo? Como que é deixar Ele tomar conta da nossa vida? Aqui nos dízimos e ofertas a gente aprendeu que aquela viúva, ela entregou tudo. Por quê? Que nós aprendemos, acabamos de aprender aqui, porque ela confiou no Senhor. Então a gente precisa confiar no Senhor em todos os momentos, seja para moldar o nosso caráter, seja diante das nossas dificuldades. Ele tem o controle de todas as coisas. Então busque verdadeiramente ter um relacionamento com o Senhor. E por fim, eu queria dizer aqui que essa mulher, ela conheceu Jesus porque Jesus mexeu lá na ferida dela. Jesus falou para ela: você já teve 5 maridos. Isso para ela era algo doloroso. Será que você deixa Jesus mexer nas suas feridas? Será que você pode essa noite permitir que Jesus mexa nas suas feridas? Sabe por quê? Porque Ele vai lá, Ele vai mexer, mas Ele vai cuidar. Ele é amoroso. Ele vai lá, Ele vai tratar. Lembra do processo que eu falei, referente à questão do serviço? Só ver o resultado. A vida com o Senhor, ela é assim. A gente tem processos, a gente tem fases. Às vezes a gente quer pular as etapas e não é assim que funciona. Às vezes a gente quer estar na presença do Senhor, mas aquilo que a gente precisa ser curado, a gente não permite. E aí fica lá numa caixinha. E aí a todo momento aquela caixinha abre, fecha, aquilo vem à tona. E aí a gente não consegue ter uma verdadeira vida com Cristo. Então se permita nessa noite, queridos, que o Senhor cure as suas feridas. Dê nome, assim como eu falei, dê nome ao cântaro. Dê nome à sua ferida. Cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe daquilo que precisa colocar diante do Senhor. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Se você quer verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, coloque a sua ferida diante do Senhor. Deixa Ele tratar. Como eu falo, às vezes a gente, para mim, por exemplo, tem situações que é meio automática de eu fazer. E aí toda vez que eu oro ao Espírito Santo para que me molde, o Espírito Santo mostra aquilo que não agrada. Às vezes para mim é natural, mas para Jesus não é. Então se permita ser tratado pelo Senhor. Amém? E por fim, ouse conhecê-lo. Essa mulher, ela quando está diante de Jesus, ela primeiro fala: você é judeu. Aí vai avançando, ela fala: você é profeta. E mais para o fim, então, ela reconhece que Ele é o Messias. Veja que Jesus, Ele vai se apresentando a ela à medida que ela vai se colocando à disposição de conhecê-lo. Como eu falei, Jesus, Ele é gentil. Jesus, Ele não vai chegar, Ele não poderia chegar já falando: eu sou Jesus, eu sou o Salvador. Ele poderia, né? Mas não, Ele não é assim, Ele não é invasivo. Ele não é dessa forma que Ele age.
E quando nós estamos diante do Senhor, grandes coisas acontecem. Eu queria chamar, cadê o Pedro? Pedro? Vem aqui o Pedro. Eu falei, Senhor, eu queria levar algo marcante para a sua igreja. E eu vim pensando todos esses dias e falei, Senhor, mas será que eu estou sem criatividade? Será que eu não estou buscando tanto quanto eu deveria? Aí hoje, o Pedrinho, a gente foi e deu carona para ele vir para a igreja. Aí ele falou assim, mano, pro Danilo, eu tenho um testemunho para contar. Eu falei, então conta. Eu vou deixar ele contar e depois eu concluo. Oi. Eu tenho vergonha, então se eu tremer aqui, obrigado aí obrigado meus fãs, Deus abençoe todo mundo. Eu acho que eu vou tremer as palavras aqui, que eu tô com um pouquinho de vergonha, né? É tudo nosso. Enfim, pra quem não sabe, eu faço solda, né? Vou fazer parte não, né? Estou participando de uma Olimpíada de Solda estadual, fé em Deus eu ganho, se Deus quiser. E eu tenho que preparar a peça, né, para poder soldar. E isso a gente usa um esmeril, né, uma lixa, maquita, quem quiser falar do jeito que quiser. E tem um disco de corte. O disco de corte ele é bem fininho e ele corta, né? Ele corta e eu tava passando na peça e minha mão escorregou e bateu no dedo. E tipo assim, pra quem nunca mexeu com uma maquita, ela não tem trava de segurança, ela não tem nada. Se ela parou, a inércia faz o disco ficar girando até parar. E bateu no dedo e a máquina parou. Ela parou, o disco parou também. Falei, putz, mano, queimei a maquita, mano, tô lascado, você não vai me matar. Aí, tipo assim, na hora não veio na cabeça, nossa, cortou meu dedo, nossa, porque eu não estava sentindo nada. E aí, no desespero, eu abaixei minha mão, né? Quando eu abaixei minha mão, o dedo, eu estava usando uma luva, o dedo caiu da luva, caiu, o halo. E tipo, a luva cortou de fora a fora, e meu dedo tá intacto. E é isso, né? Acho que é isso. Amém, obrigada. Amém. Glória a Deus. Vocês veem como Deus é lindo? Quando ele falou, aí eu começo a perguntar, né? Ué, mas saiu o dedo todo da luva? Saiu o dedo todo da luva. E não ficou nenhum arranhãozinho no seu dedo? Nenhum arranhãozinho. Eu falei, você vai contar esse testemunho. Vai, porque a igreja precisa saber como esse Deus é. Tá vendo? Ele estava lá estudando. Talvez naquele momento a cabeça dele não estava no Senhor, porque ele estava preocupado ali com a solda. Mas Deus guarda os seus. Então descansa no Senhor. E eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você está com o seu cântaro vazio, se você veio buscar algo do Senhor. De repente algo que amanhã é a sua necessidade de novo, como era daquela mulher voltar todos os dias ali no poço. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você essa noite, para você permitir trocar essa água pela água viva. Busque e deixe a água viva fluir em você. Se encha dessa água essa noite. Nós vamos louvar aqui mais um pouquinho. Faça dessa canção o seu louvor. Faça dessa canção a sua oração para o Senhor. E que você saia daqui transbordando. Que você leve, assim como essa mulher levou ao conhecimento da cidade quem era o Salvador, que você saia daqui transbordando, para que mais pessoas amanhã cheguem aqui na conferência através do seu testemunho. Que vai falar, olha, eu costumo cumprimentar todo mundo que eu não conheço, né? E eu sempre falo, mas você veio da onde? Quem te trouxe e tal? Eu quero ouvir alguém falar assim, eu vim por fulano. Eu sempre vejo, eu tô achando muito lindo, sabe? Não é só porque eu tô nos jovens não, mas obviamente eu acompanho mais eles. E eu tô vendo o empenho deles em falar com os amigos, e sempre trazem amigos. Isso é tão lindo. Porque você tá querendo bem pro próximo. Aonde tem uma fonte jorrando água viva, a gente tem que levar as pessoas até lá. Então que você se comprometa nessa noite a deixar um pouquinho o seu cântaro de lado
e se aproximar dessa fonte. Essa fonte que é viva, essa fonte que ela vai suprir as suas necessidades, mesmo sem você pedir. O Pedro não pediu ali, Senhor, salva o meu dedo. Na hora ele disse que abaixou a mão, ele nem pensou na hora. Talvez ele achou que ia estar o dedo dele junto com o dedo da luva lá. Mas Deus cuida, queridos. Deus cuida.